Tubarão 1975 é mais do que um filme, é um marco. O thriller de Steven Spielberg inaugurou a era dos blockbusters, de verão aterrorizando o público e atraindo-o aos cinemas em números recordes. Quase 50 anos depois, o filme ainda ocupa um lugar especial na cultura popular. Mas e o elenco? Alguns desapareceram de Hollywood, outros tiveram destinos trágicos e outros ainda alcançaram um sucesso ainda maior. Neste filme, vamos dar uma olhada na situação atual deles e como eles mudaram ao longo dos anos. Vamos começar. Roy Scheider, como Martin Brody. Roy Scheider nasceu em 10 de novembro de 1932 em Orange, Nova Jersey, aos 42 anos. Estrelou o filme Tubarão de 1975 como Martin Brody, o corajoso chefe de polícia de Emmett, que enfrenta o terror de um grande tubarão branco enquanto luta para proteger sua comunidade durante um verão tempestuoso. Esta atuação marcou um marco em sua carreira, criando um personagem forte, porém frágil, que deixou uma profunda impressão no público. Antes de seu papel em Tubarão, Roy havia sido indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante por sua interpretação do arrojado policial Buddy Russo em Operação França, 1971. Ele então consolidou seu lugar em All That Jazz, 1979, onde interpretou brilhantemente o apaixonado dançarino Joe Gideon, o que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor ator. No entanto, sua carreira profissional estava muito distante de sua turbulenta vida pessoal. Ele se casou com Cynthia Bebu em 1962 e teve uma filha juntos. No entanto, após 24 anos, o casamento terminou em 1986. Em 1989, ele reencontrou o amor com Brenda Seymour e eles tiveram outro filho. Mais tarde, Roy lutou contra o mieloma múltiplo, uma forma oculta mas devastadora de câncer que o enfraqueceu gradualmente. Ele faleceu aos 75 anos em 10 de fevereiro de 2008 em Little Rock, Arkansas. Lorraine Gary, como Ellen Brody. Lorraine Gary nasceu em 16 de agosto de 1937 na cidade de Nova York. Aos 38 anos, estrelou como Ellen Brody no filme Tubarão de 1975, interpretando a esposa de Martin Brody com uma sutil profundidade emocional que equilibrava as intensas cenas de terror do filme. Seu papel se estendeu além do primeiro filme, reprisando o papel em Tubarão 1978 e Tubarão A Vingança, 1987, consolidando-se como uma das personagens mais reconhecidas da série. Além de Tubarão, Lorraine apareceu nos filmes de Steven Spielberg 1941, 1979 como Joan Douglas, uma esposa enlutada em uma comédia de guerra, e em Lava Jato 1976, demonstrando sua versatilidade na comédia leve. Olhando para sua vida pessoal, a história de Lorraine Gary é de estabilidade e sucesso. Em 1957, casou-se com Sid Sheinberg, um poderoso executivo da Universal Pictures, e teve 2 filhos. Após se aposentar das telas, Lorraine, agora com 88 anos, optou por viver uma vida privada com a família. Richard Dreyfuss, como Matt Hooper. Richard Dreyfuss nasceu em 29 de outubro de 1947 no Brooklyn, Nova York. Com apenas 27 anos, ele trouxe uma explosão de energia ao papel de Matt Hooper em Tubarão, 1975, interpretando um jovem oceanógrafo inteligente cuja curiosidade científica é a chave para caçar um tubarão gigante. O papel o catapultou para o estrelato, levando
a sua interpretação vencedora do Oscar de Elliot Garfield, o charmoso porém problemático músico em A Garota do Adeus, 1977. Sua carreira continuou a florescer, rendendo-lhe outra indicação ao Oscar por A Obra do Senhor. Holland, 1995, no qual interpretou o inspirador professor de música Glenn Holland. Além da carreira, Richard Dreyfuss também enfrentou desafios pessoais significativos. Casou-se 3 vezes. Seu primeiro casamento de 1983 a 1995 foi com Jeremy Rain, com quem teve 3 filhos. Depois veio Janelle Lacey, de 1999 a 2005, e finalmente Svetlana Erokin, de 2006, sua turbulenta vida pessoal foi marcada por problemas de saúde mental, incluindo transtorno bipolar, que ele discutia abertamente, e vício em cocaína. Na década de 1980, ele tinha 78 anos, em 2025, e ainda é uma lenda viva do cinema americano. Robert Shaw Fortevai. Quint. Robert Shaw nasceu em 9 de agosto de 1927, em West Houghton, Lancashire, Inglaterra. Aos 47 anos, interpretou o durão caçador de tubarões, Quint, em Tubarão 1975, e seu pungente monólogo de Indianápolis se tornou um dos momentos mais memoráveis da história do cinema. Seu talento se estendeu muito além de Tubarão, com atuações de destaque, como O Implacável Assassino, Red Grant em Rússia contra Amor 1963 e O Astuto, Chefão do Crime Doyle Lonergan em Golpe de Mestre, 1973. Ele também foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante por seu papel como Henrique VIII em O Homem que Não Perdeu a Vida, 1966, demonstrando sua impressionante amplitude e profundidade de talento como ator. A vida pessoal de Robert Shaw, no entanto, foi complicada e repleta de tragédias. Ele se casou 3 vezes. Primeiro com Jennifer Bork, de 1952 a 1963, com quem teve 4 filhos. Depois com Mary Eure, de 1963 a 1975. Um casamento que também gerou 4 filhos, mas terminou em desgosto quando ela morreu de overdose. E finalmente com Virginia Johnson, de 1976, com quem teve mais 2 filhos. Lutando contra o alcoolismo severo por muitos anos, sua saúde se deteriorou gradualmente. Apenas 3 anos após as filmagens de Tubarão, ele morreu de ataque cardíaco aos 51 anos em 28 de agosto de 1978 em Tourmachied, Irlanda. Jeffrey Kramer, como Hendrix. Jeffrey Kramer nasceu em 15 de agosto de 1945 na cidade de Nova York. Aos 30 anos interpretou Hendrix em Tubarão 1975, um subordinado leal que auxilia Martin Brody na luta contra tubarões, trazendo um toque de leveza aos momentos tensos do filme. Ele reprisou o papel em Tubarão 1978, consolidando seu lugar na franquia. Além de atuar, Jeffrey também se destacou como produtor, ganhando um Emmy por seu trabalho em Ally McBeal, 1997, 2002, onde cocriou uma das séries de televisão mais icônicas da década de 1990. Aos 80 anos, ele desfruta de uma vida tranquila após muitos anos de trabalho duro. Murray Hamilton, como Larry. Vaughn Murray Hamilton nasceu em 24 de março de 1923 em Washington, Carolina do Norte. Aos 52 anos, interpretou Larry Vaughn em Tubarão 1975, o teimoso prefeito de Amity, que prioriza a economia.
da cidade em detrimento da segurança pública. Ele criou um personagem memorável e frustrante, misturando elementos de terror e comédia. Seu talento se estendeu muito além desse papel. Causou uma impressão inesquecível como o Sr. Robinson em A Primeira Noite de um Homem. 1967, o marido traído da famosa história de amor estrelada por Dustin Hoffman e Anne Bancroft. A vida pessoal de Murray Hamilton era muito mais estável do que a de um típico filme de Hollywood. Em 1950, casou-se com Terry DeMarco e teve um filho, mantendo um casamento estável por toda a vida. No entanto, sua saúde não era tão boa. Ele lutava contra um câncer de pulmão, uma doença crônica que o enfraqueceu gradualmente. Murray morreu aos 63 anos em 1º de setembro de 1986 em Washington, Carolina do Norte. Fritzi Jane. Courtney, como Sra. Taft. Fritzi Jane. Courtney nasceu em 15 de fevereiro de 1923, no Harlem, Nova York. Aos 52 anos interpretou a Sra. Taft no filme Tubarão de 1975, sua brilhante hoteleira de Amity faz a pergunta icônica em uma reunião da cidade. Vocês vão fechar a praia refletindo o medo dos moradores em relação à ameaça iminente dos tubarões. Seu papel não se limitou ao primeiro filme. Ela continuou em Tubarão, 2978 e Tubarão, A Vingança, 1987, tornando-se uma das poucas atrizes a aparecer em 3 partes da franquia. Além de Tubarão, ela trabalhou para o Canal 6 da NBC, tornando-se a primeira crítica de teatro mulher na Nova Inglaterra. Ela também teve papéis coadjuvantes em O Bebê de Rosemary, 1968 de Roman Polanski, e no adorado musical Annie Mill, 1982. Refletindo sobre sua vida pessoal, Fritzi Jane Courtney teve uma jornada inspiradora. Ela se casou com Robert Cohen, que conheceu em um evento da USO durante a Segunda Guerra Mundial em 1946. Eles se mudaram para o Maine, onde criaram sua filha Jill S. Cohen. Com o passar dos anos, sua saúde se deteriorou. Ela faleceu em 7 de agosto de 2012 em Portland, Maine, aos 89 anos. Chris Rebello nasceu em 8 de agosto de 1963 em Oak Bluffs, Massachusetts. Com apenas 12 anos, ele estrelou como Michael Brody no filme Tubarão de 1975 como filho mais velho de Martin Brody. Ele traz inocência e calor humano ao filme. Olhando para trás, para a vida de Chris Rebello, sua jornada tomou um rumo inesperado e breve. Após seu primeiro papel, ele escolheu uma vida normal, longe dos holofotes de Hollywood. Infelizmente, em 2000, Chris faleceu de ataque cardíaco aos 37 anos em 30 de novembro em Oak Bluffs, Massachusetts, onde nasceu e cresceu. Jay Mello interpreta Sean Brody. Jay Mello nasceu em 16 de junho de 1968 em Oak Bluffs, Massachusetts. Aos 7 anos, interpretou Sean Brody no filme Tubarão de 1975, o filho mais novo de Martin Brody, trazendo uma inocência e um charme que quebraram a tensão do filme. Assim como Chris Rebello Jay, foi recrutado na comunidade local de Martha's Vineyard, e seu papel se encaixou naturalmente na história da família, Brody. No entanto, assim como Chris foi seu único papel notável, já que não seguiu carreira na indústria, agora com 57 anos, Jay escolheu uma vida tranquila, longe do brilho e do glamour do show business, após sua breve passagem pelos holofotes. Leigh Fierro como Sra. Kintner. Leigh Fierro nasceu em 13 de fevereiro de 1929 nos Estados Unidos. Seu local de nascimento exato é desconhecido. Aos 46 anos,
Ela interpretou a Sra. Kintner no filme Tubarão 1970. E 5. Uma mãe enlutada que perde o filho em um ataque de tubarão. Ela protagonizou uma cena inesquecível em uma das mais comoventes do filme, na qual confronta Roy Scheider e lhe dá um soco. Embora mais conhecida por seus papéis no cinema, Leigh passou a maior parte de sua carreira no palco trabalhando por muitos anos no Island Theatre Workshop em Martha's Vineyard. Em sua vida pessoal, Leigh Fierro era casada e tinha 5 filhos, conciliando a maternidade com sua paixão pela atuação. Sua saúde piorou com a idade e ela faleceu aos 91 anos em 5 de abril de 2020 em Aurora, Ohio, durante a pandemia de Covid-19. Carl Gottlieb interpretou Meadows. Carl Gottlieb nasceu em Nova York em 18 de março de 1938. Aos 37 anos, interpretou Meadows no filme Tubarão, de 1975. Um jornalista local da Amity, em um papel pequeno, mas memorável, aparecendo em materiais de imprensa, que apoiavam o enredo do filme de terror sobre tubarões. Carl teve a distinção de não apenas estrelar o filme, mas também coescrevê-lo, trabalhando em estreita colaboração com Spielberg, para transformar o roteiro em uma obra-prima. Além de Tubarão, ele também escreveu o roteiro de Ratos 1979, uma comédia de sucesso estrelada por Steve Martin e médico, de Detroit 1983, no qual contracenou com Dan Aykroyd. Carl, de 87 anos, vive uma vida tranquila, e Chris Rebello interpreta Michael Brody. Robert Nevin é médico legista. Sua data de nascimento é 15 de novembro de 1914, segundo estimativas baseadas em transcrições. Aos 61 anos, ele interpretou o médico legista no filme Tubarão de 1975. O legista aparece em uma cena breve, mas crucial, que ajuda a explicar a causa da morte da primeira vítima e alimenta o filme de terror com temática de tubarão. Apesar do seu tempo limitado em tela, sua presença adiciona um toque de realismo ao filme. Infelizmente, ele faleceu aos 82 anos em 6 de março de 1997. Henry Carrero, como Félix. Henry Carrero nasceu em 15 de agosto de 1920 em Massachusetts, Iowa, de acordo com registros públicos. Aos 54 anos, ele interpretou Félix no filme Tubarão de 1975, um pescador local que aparece em uma cena caótica no porto, enquanto os moradores da cidade caçam tubarões, refletindo o desespero e a determinação de Amity diante da ameaça iminente. Embora seu papel tenha sido pequeno, contribuiu para um melhor retrato da resposta da comunidade à crise. Infelizmente, ele faleceu aos 67 anos em 23 de novembro de 1987, em New Bedford, Massachusetts. Belle MacDonald interpreta a Sra. Posner. Belle MacDonald nasceu em 12 de maio de 1910 nos Estados Unidos, uma data estimada com base em fontes escassas. Aos 65 anos, ela interpretou a Sra. Posner no filme Tubarão de 1975, uma moradora de Amity, que aparece brevemente em cenas de multidão, ajudando a criar um senso de comunidade na cidade, enquanto ela luta contra uma infestação de tubarões. Embora seu papel não tenha sido creditado e ela tenha tido pouco tempo de tela, sua presença contribuiu para os esforços de Spielberg em criar um cenário autêntico de cidade insular. Infelizmente, ela morreu em 15 de outubro de 1991, aos 81 anos. Susan Baclini, MVI. Chrissy Watkins. Susan Baclini nasceu em 1º de setembro de 1946 em Miami, Flórida.
Aos 29 anos, interpretou Chrissy Watkins no filme Tubarão de 1975. A primeira vítima de tubarão na arrepiante cena de abertura do filme, que não só chocou o público, como se tornou um símbolo do horror subaquático. Como dublê profissional, Susan usou suas habilidades para tornar a cena tão realista que Spielberg certa vez disse que ela era perfeita para o papel. Em seguida, ela apareceu em The Big Muppet Show, 1981, exibindo suas habilidades de natação em uma cena cômica, apesar de uma carreira modesta em Hollywood. Susan Backlini levava uma vida tranquila e estável. Em 1975, casou-se com Harvey Kers, e o relacionamento durou décadas longe dos holofotes da indústria. Agora, com 79 anos, ela aproveita uma vida tranquila, longe do brilho e do glamour de Hollywood.